Há muitas coisas estranhas em Marte: colheres, macarrão, portas, até mesmo rostos. Será que todas são realmente apenas rochas? Além disso, não é o único planeta em nosso sistema solar cheio de objetos misteriosos. Vamos dar uma olhada neles. Recentemente, encontramos algo estranho em Marte que parece um objeto liso, semelhante a uma colher, e chamou a atenção de todos depois que o rover Curiosity da NASA a avistou. A rocha, com um cabo e ponta arredondada, parece estar flutuando na foto do rover. As pessoas na internet estão intrigadas sobre o que poderia ser. Algumas estão brincando que é uma rocha, outras dizem que se trata de um pino de boliche marciano, ou até mesmo um chifre de sapato deixado por criaturas extraterrestres. Mas Andrew Good, da NASA, diz que não é algo tão empolgante assim. Na verdade, trata-se apenas de uma rocha moldada pelo vento durante muito tempo. Esse tipo com formato estranho é comum em Marte, chamado de ventifato. Essa é uma rocha que pode ser arranhada, amassada ou alisada por partículas minúsculas carregadas pelo vento. Geralmente é encontrada em locais secos, onde não há muita grama ou árvores para bloquear o vento e onde há muita areia soprando. Às vezes, o vento pode esculpir os ventifatos em formas muito legais, como as rochas com aparência de cogumelo que podem ser vistas no Parque Nacional do Deserto Branco, no Egito. Elas parecem cogumelos gigantes porque o vento desgasta a parte inferior mais rapidamente do que a superior, fazendo com que fiquem altas e esbeltas. Os ventifatos não são as únicas rochas marcianas interessantes. Dê uma olhada nessa série de pontas surreais que se projetam da superfície vermelha. Enquanto explorava a cratera Gali em Marte, o rover Curiosity da NASA se deparou com elas, que rapidamente chamaram a atenção de todos. As estruturas retorcidas que se assemelham a espinhos pareciam portas extraterrestres. Até mesmo o Instituto SETI, uma organização voltada para a busca de vida extraterrestre, tuitou sobre a imagem, referindo-se a ela como uma rocha legal. Mas na realidade, são apenas chaminés de fadas. Esses picos altos e finos ocorrem quando a rocha dura fica sobre camadas de outra mais macia. Os de Marte são provavelmente preenchimentos cimentados de fraturas antigas em rocha sedimentar, com material mais macio erodido ao longo do tempo. Novamente, há muitas chaminés de fada na Terra também. Elas levam ainda o nome de rochas de tendas. Você pode encontrá-los em lugares como Bryce Canyon em Utah e o Colorado Plateau. A NASA está entusiasmada com essas estruturas estranhas, porque elas podem nos ajudar a aprender mais sobre a história da cratera Gali. Havia também uma rocha que parecia uma rosquinha de geleia. Ela foi chamada de Pinnacle Island e foi vista pelas câmeras da NASA. Entretanto, apenas 4 dias antes não estava em lugar nenhum. E então, como desapareceu magicamente? De uma forma muito anticlimática, foi chutada por uma das rodas do Opportunity ao atravessar o terreno marciano. Mas ainda há algum mistério em torno dessa rosquinha de geleia. A análise revelou que a Pinnacle Island contém níveis excepcionalmente altos de enxofre e manganês. Esses 2 elementos são solúveis em água. Em outras palavras, pode ter havido alguma ação da água que os criou na rocha. Então, essa pequena coisa de repente causou muito drama e um processo inteiro contra a NASA. Ele alegou que a agência não investigou um possível fungo que crescia em Marte. Mas nem todas as nossas descobertas são naturais. Uma intrigante foi essa coisa que o rover Perseverance avistou. É algo que se parece com espaguete ou barbante emaranhado. Assim como a rosquinha, esse objeto misterioso apareceu em uma imagem da câmera do rover e depois desapareceu do solo arenoso em apenas alguns dias. Acontece que podem ser detritos do sistema de pouso do Perseverance na cratera G0, em fevereiro de 2021. Ele teve uma aterrissagem difícil e acidentalmente espalhou detritos pelo local. Alguns têm aparecido nas imagens do veículo espacial há algum tempo. O objeto semelhante a um fio é provavelmente um pedaço de rede Dacron desfiada, que é um tipo de fibra usada em cobertores térmicos. Eles ajudam a regular a temperatura do equipamento durante o processo super quente de aterrissagem no solo marciano. Provavelmente, o objeto sofreu um desdobramento e um desfiamento significativo devido às forças intensas durante o pouso. As mantas térmicas perderam um monte de coisas naquela época. Por exemplo, este pedaço de folha brilhante visto em junho. O veículo espacial o encontrou em uma rocha. O que é notável é a distância que alguns dos detritos percorreram. O rover aterrissou a cerca de 1,9 km de distância do local que está explorando atualmente. Isso provavelmente se deve ao fato de a colisão ter lançado os detritos no ar e os ventos marcianos os carregaram por essa distância.
Marte é conhecido por seus ventos fortes que podem mover objetos leves. No entanto, embora seja divertido encontrá-los em imagens, há preocupações sobre os detritos e o lixo. Ainda não resolvemos esse problema na Terra e já o estamos criando no planeta vermelho. Os detritos que deixamos lá já estão se acumulando em uma área chamada Hogwallow Flats. Além disso, os detritos podem contaminar acidentalmente os tubos de amostra usados para coletar rochas marcianas. Até o momento, a NASA não está muito preocupada com isso, mas está de olho para evitar qualquer problema com os rovers. Agora, que tal não coisas, mas animais? O Curiosity causou um grande alvoroço quando capturou algo que parecia um rato em Marte. Alguns começaram a especular que poderia ser uma evidência de vida marciana nativa, ou até mesmo que o roedor foi levado pelo Curiosity. Mas o rato de Marte, mais uma vez, acabou sendo apenas uma rocha estranha. Ela parecia interessante por causa dos processos naturais, como erosão eólica e abrasão mecânica. Também encontramos algumas coisas que pareciam vermes. O Curiosity tirou uma foto de algo que parece ter vermes se contorcendo na paisagem marciana. Apesar de seu tamanho minúsculo, essa formação se destaca por sua aparência única e textura áspera. Provavelmente é feita de material durável e resistente à erosão severa do planeta. E finalmente, nossa principal descoberta misteriosa é a face em Marte. Sidônia é uma região que atraiu o interesse científico e popular. Está localizada no hemisfério norte, entre regiões com muitas crateras ao sul e planícies relativamente suaves ao norte. Há uma teoria de que as do norte podem ter sido, no passado, leitos oceânicos. Talvez Sidônia já tenha sido uma zona costeira. Esse lugar é repleto de características interessantes e belas que nos contam muito sobre a história do planeta vermelho. Mas sua característica mais interessante foi o rosto marciano, objeto que ganhou grande atenção quando foi fotografado pela sonda Viking 1 em 1976. Alguns acreditavam que se tratava de evidência de uma civilização marciana muito perdida. No início, a NASA descartou o fato como um truque de luz e sombra. Mas, após algumas análises, descobriu-se que era, sim, outra rocha. Também vimos a face de um urso. Ela foi capturada pela câmera do experimento de imagem de alta resolução. Em uma imagem, podemos ver um padrão de fratura circular que se parece com a cabeça de um urso, com duas crateras formando os olhos e uma estrutura de colapso em forma de V como o nariz. A cabeça provavelmente se formou porque algo pesado se acomodou em cima de um buraco antigo no chão. Ele foi preenchido com lava ou lama. Especula-se que a característica semelhante a um nariz seja uma abertura vulcânica ou de lama. Mas por que continuamos a ver coisas estranhas em Marte? Às vezes, nosso cérebro pode nos induzir a ver rostos ou objetos em rochas. Porém, são apenas ilusões chamadas pareidolias. Trata-se de um fenômeno psicológico que nos faz ver padrões ou formas familiares, especialmente rostos, onde na verdade não existem. Isso ocorre porque quando o cérebro encontra algo que não reconhece ou não entende imediatamente, tenta encontrar coisas que se pareçam familiares. Assim, vê padrões, texturas ou sons aleatórios como algo significativo e reconhecível. É por isso que uma cadeira com roupas parece uma figura humana super assustadora à noite. Isso também faz com que você veja rostos ou formas em nuvens, ou ouça sons reconhecíveis e até mesmo palavras em ruídos aleatórios. É uma prova fascinante do poder da nossa percepção, mas também devemos ter cuidado com ela e não deixar nossa imaginação correr solta. Recentemente, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente que pode mudar todo o curso da exploração de Marte. Aparentemente, há oceanos de água líquida no planeta vermelho. Portanto, o futuro parece brilhante. Poderíamos usá-la para apoiar futuras missões e até mesmo nos mudarmos para lá, já que não precisaríamos nos preocupar com a obtenção desse precioso líquido, certo? Bem, há um grande problema. Esses oceanos estão no interior do planeta, tão fundo que não é provável que cheguemos lá. Pelo menos é o que afirma uma nova análise de dados sísmicos coletados pela sonda Mars Insight. Enormes reservas de água líquida parecem ser a melhor explicação para algumas peculiaridades sísmicas do planeta vermelho. Assim, toda essa água preciosa está fora de nosso alcance, mas precisamos encontrá-la para resolver o quebra-cabeça da história aquática de nosso vizinho corado e empoeirado. E a primeira coisa que precisamos fazer é identificar o local e o quanto dela o planeta está escondendo. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration.
Agora, nossos rovers estão correndo pela superfície do planeta vermelho, coletando todos os dados disponíveis sobre a geologia da superfície. E está ficando cada vez mais óbvio que Marte já foi coberto por água. Muitos fatores, desde os terrenos marcianos até os antigos leitos secos de lagos e deltas, sugerem que houve uma época em que o planeta era bastante macio. Atualmente, ainda há um pouco de água na superfície e logo abaixo dela, mas está na forma de gelo e não chega nem perto do que havia no passado antigo. Para entender a quantidade que poderia ter existido no planeta vermelho há bilhões de anos, precisamos saber para onde ela foi. Há 2 pontos para onde poderia ter ido, para o espaço ou para o interior de Marte. Então, ela poderia ter sido isolada como reservatórios de líquido ou depósitos de gelo. Atualmente, não temos nenhuma maneira de medir a quantidade que vazou. Mas agora, finalmente, podemos saber mais sobre o centro pegajoso do planeta vermelho. Tudo graças ao módulo de aterrissagem Mars InSight, que não está mais em operação. No entanto, de novembro de 2018 a dezembro de 2022, ele estava ouvindo zumbidos e ruídos e monitorando a atividade abaixo de seus pés. O fato é que as ondas acústicas geradas pela atividade sísmica nas profundezas do planeta podem mudar de acordo com a composição e a densidade do material pelo qual se movem, e os cientistas podem obter muitas informações analisando o comportamento das ondas sísmicas. Nesse caso, usaram um modelo semelhante aos empregados para mapear campos de petróleo e aquíferos subterrâneos em nosso planeta natal. Em seguida, com a ajuda desse modelo, analisaram os dados coletados pela InSight em Marte. Assim, descobriram que a melhor explicação poderia ser a existência de uma camada de rochas fraturadas, cujas rachaduras estavam cheias de água nas profundezas da superfície do planeta vermelho. Essa camada poderia estar a uma profundidade de 11 a 19 quilômetros. É por isso que seria extremamente difícil para as futuras missões chegarem até ela. A nova descoberta pode nos ajudar ainda a entender o ciclo da água marciana. A confirmação da existência de um grande reservatório de água líquida pode nos ajudar a dar uma olhada em como o clima em Marte costumava ser ou como poderia ser um dia. E se Marte já teve muita água, poderia ter sido habitável no passado antigo e se tornar habitável no futuro. Ela é essencial para a vida como a conhecemos. Portanto, os reservatórios subterrâneos ali já poderiam ser habitáveis. Talvez, enquanto conversamos, micro-organismos minúsculos ou até mesmo algumas criaturas com tentáculos estejam vivendo suas vidas no conforto de seu lar subterrâneo. Na Terra, minas superprofundas abrigam vida, e o fundo do oceano, com suas imensas e inacreditáveis pressões, também não é desprovido de vida. Até o momento, não encontramos nenhuma evidência de vida em Marte, mas por enquanto, parece que esse lugar tem o potencial de sustentar a vida. Os dados da InSight mostraram que não é provável que haja muito gelo de água na crosta superior do planeta, pelo menos na região ao redor da sonda. Mas se for constatado que existe uma camada rica em água mais profunda abaixo da superfície e que se estende ao redor de todo o globo, então haveria o suficiente para preencher antigos leitos oceânicos e até mais. Marte não é o único lugar fora da Terra onde há água ou no qual poderemos encontrá-la um dia. Veja a boa e velha Lua, por exemplo. No satélite natural da Terra, o líquido precioso pode ser encontrado em toda a superfície. Mas não do tipo que você pode estar imaginando. Ele permanece principalmente como gelo e está distribuído de forma desigual. Por exemplo, os polos da Lua são as regiões que nunca recebem luz solar. Essa é a razão pela qual são extremamente frias. Assim, não é de se admirar que haja muito gelo lá. Nessas áreas, ele também é frequentemente misturado com o solo lunar e se esconde bem abaixo da superfície. Depois, há Encéladus, a 6ª maior lua de Saturno. Na realidade, ela não é tão grande assim, apenas 505 quilômetros de diâmetro. Em outras palavras, é pequeno o suficiente para caber dentro do Arizona. Nós deveríamos tentar isso. É interessante notar que, quando a sonda espacial Cassini chegou a Saturno, os pesquisadores esperavam que Encéladus fosse uma bola de gelo congelada. Mas o que viram foram plumas de partículas de gelo e vapor de água saindo de geysers na superfície da Lua. Ficou claro que havia um oceano enorme entre o núcleo rochoso da Lua e sua concha de gelo. Depois, há a Lua Europa de Júpiter. Os cientistas acreditam que esse mundo é um dos lugares mais promissores do Sistema Solar no que diz respeito à busca de novas formas de vida. Isso porque tem um enorme oceano de água salgada com uma profundidade que varia de 65 a 160 quilômetros.
E, embora esteja sob uma camada de gelo que provavelmente tem de 15 a 30 quilômetros de espessura, ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos acreditam que plumas de água podem irromper de rachaduras na camada de gelo e liberar o conteúdo do oceano da Lua no espaço. A temperatura, a pressão e a química são muito diferentes em Europa, e os astrônomos ainda não têm certeza de como o gelo se comporta lá. Essa é a principal razão pela qual eles ainda não descobriram a profundidade ou o tamanho dos reservatórios de água em Europa e quanto tempo precisam para recongelar. Mas de todos os lugares onde poderíamos encontrar água no universo, o mais bizarro é provavelmente o espaço aberto. Em novembro de 2011, 2 equipes de astrônomos descobriram uma nuvem de água flutuando livremente entre as estrelas. Esse foi o maior e mais distante reservatório já detectado. Portanto, essa enorme nuvem de vapor de água circunda um buraco negro, mas não um qualquer. Esse é um quasar localizado a 12 bilhões de anos-luz de distância da Terra. As condições em torno dele devem ser realmente especiais para criar uma quantidade tão grande de líquido. Essa nuvem contém 140 trilhões de vezes o volume de toda a água da Terra. Isso é suficiente para dar a cada pessoa do planeta o equivalente a um planeta inteiro de água 20 mil vezes. Parece incrível, não é? Mas há algo ainda mais legal. Os astrônomos acham que essa nuvem se formou apenas 1,6 bilhões de anos após o início do próprio universo. Essa descoberta é mais um sinal de que a água está presente em todo o cosmos, mesmo em seus primórdios. Mas o mais importante é que, até descobrirem isso, nunca haviam detectado vapor de água tão distante no tempo. É claro que ela existe em nossa galáxia Via Láctea, mas a maior parte está congelada em gelo sólido. Essa descoberta realmente amplia os limites do que sabemos sobre ela no universo. Há muito tempo estamos sonhando com a vida em Marte. Não se trata apenas do cultivo de batatas lá no futuro, mas também de todas as batatas que poderiam ter estado lá no passado. Já houve vida em Marte? Recentemente, cientistas encontraram algo que pode ser uma evidência disso. Vamos descobrir o que aconteceu. Marte é o 4º planeta a partir do Sol. Um ser humano ainda não pôs os pés em Marte, mas robôs já colocaram suas rodas. As primeiras espaçonaves que visitaram o planeta vermelho foram as sondas de pouso Viking, da NASA. Elas voaram para lá em 1976 e nos enviaram muitos dados interessantes. Naquela época, não sabíamos nada sobre Marte. Para nós, ele parecia um deserto frio e sem vida. Mas, como somos tão parecidos, os cientistas começaram a se perguntar: será que sempre foi assim? Ou é possível que Marte já tenha sido próspero e cheio de vida? E em 2022, o Mars Rover Perseverance da NASA encontrou algo que poderia esclarecer esse mistério. Mas antes de tudo, o que é o Perseverance? Os cientistas sugeriram que, se já houve vida em Marte, é improvável que ela tenha simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Ela deve ter deixado algum rastro, talvez no subsolo, onde estaria protegida de birras solares radioativas e outras coisas desagradáveis. Portanto, precisamos verificar as rochas. É importante observar que não estamos procurando vida em Marte neste momento. É muito provável que não exista. Em vez disso, queremos olhar para o passado distante do nosso planeta gêmeo. Estamos falando de bilhões de anos atrás, quando Marte poderia ter sido quente, verde e longe de ser sem vida. Em outras palavras, temos que encontrar micróbios mortos e vários compostos químicos semelhantes aos da Terra. Essa é a missão do nosso personagem principal, a Perseverance. Ela chegou a Marte em fevereiro de 2021. A espaçonave aterrissou no fundo da cratera Jezero, com 48,28 km de largura. E, após o pouso, ela se deslocou para o oeste, para o local que levou os cientistas a escolherem Jezero para a pesquisa. Esse lugar é um delta de um rio seco. E esse antigo rio já tem mais de 3,5 bilhões de anos. A própria cratera Jezero já foi um grande lago. Sim, aparentemente havia água em Marte. E os cientistas sugeriram que esses lugares seriam perfeitos como guarda-costas de micróbios. É exatamente isso que as bactérias fazem na Terra. Elas se escondem, permanecendo quietas nas profundezas de lagos e lagoas. Portanto, provavelmente poderíamos encontrar vestígios lá. Os pesquisadores acreditam que esse lago em particular tem o maior valor científico de toda a missão. A maior chance de encontrar rochas nas quais essas bactérias poderiam sobreviver está aqui, em Jezero. Então, o Perseverance foi para o delta, mas o caminho não foi fácil.
O rover errou um pouco e aterrissou mais longe do que o planejado. Como dizia um filme famoso, essa pequena manobra vai nos custar 51 anos. Felizmente, a Perseverance levou apenas 1 ano. E no caminho, conseguiu explorar um pouco Jezero. O rover usa uma complexa ferramenta integrada para explorar o mundo. A ferramenta chama-se Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, varredura de ambientes habitáveis com Raman e luminescência para orgânicos e químicos, ou apenas Sherlock. A NASA adora seus acrônimos. À medida que o dispositivo se aproximava do Delta, o sinal das moléculas orgânicas se tornava mais forte. Logo, esses sinais estavam por toda parte e, além disso, eram os mais brilhantes que os cientistas já haviam visto. O que isso significa? Elementar, meu caro Watson, né, Sherlock? É hora de cavar. Desde julho de 2021, a Perseverance perfurou e coletou 4 núcleos finos de rocha sedimentar. O número total de rochas coletadas no momento é 12. Esta é a primeira vez na história que estamos coletando algo assim em outro planeta. Esses 4 núcleos foram encontrados em 2 rochas chamadas Skinner Ridge e Whitecat Ridge. O primeiro par de núcleos, os do Skinner Ridge, não parece muito interessante à primeira vista. Eles estão bem próximos do que podemos encontrar em muitos lugares da Terra. Entretanto, se os observarmos mais de perto, veremos que estão pontilhados com grãos redondos de algum material escuro. Esses grãos escuros podem ter sido depositados sobre elas por um antigo rio, o mesmo que desaguava no Jezero. É possível que o rio os tenha trazido de lugares a centenas de quilômetros de distância de Jezero. E isso é muito legal. Se estudarmos esses núcleos, poderemos aprender mais até mesmo sobre os cantos mais distantes de Marte. Bem, não há cantos em Marte, mas você entendeu a ideia. Então, em abril de 2022, a Perseverance chegou de fato ao Delta. E os cientistas finalmente encontraram o que estavam procurando. A descoberta, para dizer o mínimo, os entusiasmou. Eles encontraram mais 2 núcleos, que continham substâncias orgânicas. Esse par foi tirado do Whitecat Ridge. Ele se encontra muito próximo ao Skinner Ridge, mas as 2 rochas são bem diferentes uma da outra. Essas amostras têm cor mais clara e são mais uniformes. Provavelmente são mudstone, uma rocha incomum, semelhante à argila, mas mais dura e incapaz de absorver água. Elas também são de granulação mais fina do que os núcleos do Skinner Ridge. Por que isso é importante? Porque quanto mais finos os grãos da pedra, maior a probabilidade de haver vestígios de vida passada nela. Na Terra, as pedras de granulação fina geralmente se encontram no fundo de lagoas e em locais semelhantes. Lá, elas podem preservar os restos de organismos mortos e coisas assim por anos. E foi exatamente isso que encontramos neles. Além disso, de acordo com os cientistas, havia mais matéria orgânica nesses 2 núcleos do que em qualquer outro lugar estudado pela Perseverance até agora. Ela provavelmente se acumulou ali enquanto o lago estava evaporando gradualmente há bilhões de anos. Então, realmente havia vida em Marte? Bem, vamos desacelerar um pouco. As substâncias orgânicas são moléculas que contêm carbono, e sim, na Terra elas são mais frequentemente associadas à vida, mas nem sempre. Às vezes, elas podem se formar como resultado de outras coisas. Portanto, ainda não podemos dizer com certeza se havia vida em Marte. Não sabemos se essas moléculas realmente permaneceram de alguns micróbios marcianos ou se são resultado de outra coisa. Mas a descoberta ainda é muito significativa. Temos que continuar literalmente cavando por aqui. Para saber mais sobre essa matéria orgânica, os cientistas precisam coletar mais algumas amostras de rochas de granulação fina. Também seria ótimo estudar o material que está ao redor desses antigos reservatórios. A Perseverance já se mudou para outra área, para um lugar com um belo nome, Enchanted Lake. Agora ela precisa procurar coisas semelhantes lá e também continuará a estudar o lago Jezero. Por fim, a Perseverance subirá até o topo do Delta e continuará explorando locais antigos fora da cratera. Em algum momento antes do final de 2022, a Perseverance provavelmente terá 6 ou mais amostras dos núcleos marcianos. Infelizmente, suas ferramentas, embora complexas, são bastante limitadas. Esses dados por si só não serão suficientes para obtermos um quadro completo. Portanto, a NASA planeja enviar outras espaçonaves a Jezero nos próximos anos. Juntamente com a Agência Espacial Europeia, eles estão trabalhando na próxima missão robótica conhecida como Mars Sample Return. O nome fala por si só. Esses dispositivos chegarão e levarão todos os tubos de ensaio do antigo prospector, a Perseverance. Depois disso, essas amostras serão entregues à Terra. Embora não pela Amazon Prime.
E, em seguida, os cientistas poderão analisá-las em laboratórios avançados. No entanto, tudo isso levará muito tempo. O lançamento dessa missão está programado para 2027 e 2028, e as naves espaciais não poderão retornar até 2033. Mas, se tudo der certo, serão as primeiras amostras da história entregues à Terra vindas de Marte. Em outras palavras, ainda há espaço suficiente para pesquisa. E sim, ainda não sabemos o verdadeiro significado dessas descobertas, mas é por isso que toda a missão foi criada, certo? E quem sabe? Talvez em alguns anos nós finalmente descobriremos a verdade sobre o que aconteceu em Marte há bilhões de anos. Olha só o marciano! Te peguei! De quantas pessoas precisamos para criar uma nova civilização? E não na Terra, mas em Marte, e em condições limitadas. Se criarmos essa colônia e enviarmos as pessoas para lá, que problemas elas enfrentarão? Como poderão sobreviver tão longe de casa sem qualquer apoio? Um estudo científico recente lança luz sobre essas questões. Então vamos dar uma olhada. Ok, então você quer colonizar Marte. Bom, não é uma tarefa fácil. Marte é o 4º planeta mais distante do Sol e o 7º maior do Sistema Solar. Esse solitário vermelho é muito parecido com nossa Terra. Além disso, antes de se tornar um deserto sem limites, ele poderia até mesmo ter se parecido com a Terra agora. Milhões de anos atrás, havia água, oceanos, plantas e, quem sabe, talvez até vida. Não é de admirar que a colonização desse planeta seja um assunto antigo pra gente. O SpaceX afirma que sua proposta de nave espacial interplanetária poderia desembarcar 100 pessoas a Marte. O proprietário da empresa, o bilionário Elon Musk, falou sobre a criação de uma frota que poderia fornecer um fluxo constante de recursos a Marte. Mas quão realistas são todas essas fantasias? Na verdade, não muito. Antes de enviar pessoas a Marte, precisamos resolver uma série de questões. Por exemplo, exposição à radiação, solo tóxico, baixa gravidade, baixas temperaturas e toda sorte de outras coisas desagradáveis. E é apenas o começo. Serão necessárias pelo menos algumas décadas para criar um veículo que possa realmente pousar com sucesso em Marte e voltar. Mas vamos fazer uma experiência e imaginar que finalmente decidimos colonizar Marte. Como as coisas vão acontecer? Recentemente, os cientistas publicaram um novo estudo sobre esse tema, chamado Número Mínimo de Colonizadores para a Sobrevivência em Outro Planeta. O autor é Jean-Marc Salotti, professor do Instituto Politécnico Nacional de Bordeaux, na França. Seu artigo foi publicado na revista Scientific Reports. Como você deve ter adivinhado, o estudo estava tentando descobrir como poderíamos colonizar outro planeta. De quantos recursos precisamos? Como deve viver essa colônia? Que tipo de trabalho deve fazer e quanto tempo tudo isso levará? E é claro, de quantas pessoas exatamente precisamos? Vamos tentar responder. Agora, imagine que nos mudamos para um futuro maravilhoso. Bem, na verdade não. Um futuro terrível, de fato. Em seu estudo, Salotti sugeriu que a vida na Terra estava ameaçada por algum evento catastrófico. Portanto, a única maneira de a humanidade sobreviver seria ir a Marte ou a algum outro planeta. Nesse cenário imaginário, infelizmente a entrega de insumos provenientes da Terra foi interrompida, ou até mesmo cessou. Agora a colônia tem que se sustentar de alguma forma. Bem, aqui é onde já tropeçamos em um monte de problemas. Por exemplo, não temos certeza de quão bem as pessoas da colônia vão trabalhar juntas. Será que se comunicarão umas com as outras como seres humanos normais? Será que compartilharão tempo e recursos como deveriam? Os seres humanos estão constantemente arruinando as coisas para outros seres humanos. Eu posso até apostar que foi culpa deles o fato de termos que fugir para Marte. Mas mesmo que a gente deixe isso de lado, que tal pensar questões organizacionais? Que equipamento teremos? O que vamos usar para extrair recursos? De que habilidades precisaríamos? Sabe de uma coisa? Quem se importa? No nosso caso, essas coisas não importam. Tudo o que sabemos é que a colônia não dispõe de muitos recursos e equipamentos iniciais, e o fator humano é absolutamente imprevisível. Assim, as chances de sobrevivência são muito baixas, mas temos que sobreviver de alguma forma.
Nesse caso, Salotti descreve duas coisas que terão um enorme impacto em nossa sobrevivência, e elas são essencialmente variáveis em uma equação matemática. A primeira é a disponibilidade de recursos locais. Basicamente, significa água, oxigênio e todos os tipos de elementos químicos úteis. Esses recursos devem ser de alguma forma minerados e fáceis de usar. Felizmente, não estamos começando do zero, já sabemos muito sobre Marte. Quais são os recursos existentes? Como eles podem ser utilizados para suporte de vida, agricultura e produção industrial? A colônia tem sorte, pois tudo isso foi estudado em vários seminários e publicado em relatórios e livros ao longo dos últimos anos. Graças a esse cenário, sabemos o que estará disponível para a nossa colônia. Por exemplo, temos conhecimento de que os gases podem ser extraídos da atmosfera e os minerais do solo. Em Marte, poderíamos providenciar coisas como ferro, vidro e até mesmo compostos orgânicos. O problema mais importante aqui é a vida útil dos equipamentos dos nossos novos marcianos, que terão que conseguir o maior número possível de materiais antes que as ferramentas se quebrem. Mantê-las em boas condições será quase a tarefa mais importante. A segunda coisa é a capacidade de produção, ou a velocidade do trabalho. Temos uma lista específica de coisas que precisamos fazer, construir algumas ferramentas, por exemplo. E tudo isso deve ser produzido em quantidades suficientes antes do prazo limite. Salotti diz que a coisa mais importante será o chamado fator de compartilhamento. Imagine uma pessoa tentando sobreviver em Marte. Ela teria que fazer todas as tarefas por conta própria. Precisaria encontrar ou construir seu próprio sistema de abastecimento de água potável, de oxigênio e de geração de eletricidade. Já vimos no filme O Marciano como isso aconteceu. A tarefa não foi nada fácil. Sempre não há tempo suficiente, e tudo isso é demais para uma só pessoa lidar, a menos que você seja Matthew Damon, é claro. Portanto, surpreendentemente, precisamos de uma colônia bastante grande. Isso distribui de forma significativa o fardo. Cada pessoa gasta menos esforço, se cansa menos, e como resultado a eficiência e a velocidade do trabalho aumentam. É aqui que entra em jogo o fator partilha. Agora só precisamos calcular esse número. Se quisermos, por exemplo, construir algo, de quantas pessoas precisamos para fazer isso de forma rápida e eficiente? Como podemos otimizar o trabalho o máximo possível? Bem, depende das necessidades dessas pessoas, dos recursos disponíveis, de coisas aleatórias como o clima e assim por diante. Mas em geral, esse número pode ser estimado e calculado usando algumas funções matemáticas. Salotti conta com detalhes essas funções em seu artigo. Você mesmo pode lê-lo se estiver interessado, mas em geral ele descreve 5 áreas que precisam ser levadas em consideração ao calcular esse número. Essas áreas são: gestão de ecossistemas, produção de energia, indústria, prédios e fator humano. O fator humano inclui coisas como criação e educação de crianças, esportes, jogos, música e assim por diante. No final, tudo se resume a 2 coisas: quanto tempo temos e quão bem as pessoas da colônia trabalharão umas com as outras. Então, qual foi o resultado de todos esses cálculos? No final, Salotti descobriu que precisaríamos de pelo menos 110 pessoas para sobreviver com sucesso em Marte. Esse é o número mínimo necessário para criar uma civilização autossuficiente. E será melhor se não levarmos muitas pessoas. Quanto mais pessoas levarmos para a nave espacial, mais difícil será prever os resultados. Afinal, como já dissemos, os humanos estão sempre arruinando as coisas para outros seres humanos. Portanto, é melhor ficar com cerca de 110 pessoas. Claro que é uma estimativa aproximada, e existe um monte de suposições e incertezas diferentes. Mas mesmo esse número já é muito útil. Agora, os cientistas sabem o número mínimo razoável de pessoas para a colonização de outro planeta. A colonização de outros planetas é uma questão muito complexa e levará muito tempo para resolvê-la. É muito improvável que voemos para Marte em um futuro próximo. Essa tarefa pode levar várias décadas, ou mesmo um século. Portanto, a melhor solução seria tentar o nosso melhor para salvar nossa Terra, até que possamos começar a conquistar outros planetas. Parece que, para nos sentirmos em casa em qualquer planeta, precisamos de 4 elementos cruciais: ar, água, terra e fogo. Vou te contar o que você precisa espremer para conseguir um copo d'água em Marte, como cultivar sua salada lá, carregar seu celular sem pagar uma conta de luz astronômica e até mesmo tomar um pouco de ar fresco. E se eu disser que existe um oceano em Marte? Certo, você não vai acreditar em mim, mas costumava haver um oceano. Os cientistas acreditam que quase 1/3 do planeta era coberto por um oceano chamado Oceanus Borealis. Senta que lá vem história.
Uma vez, cerca de 3,8 a 4,1 bilhões de anos atrás, o clima em Marte era mais quente e a atmosfera mais densa. Mas com o tempo, as condições climáticas mudaram drasticamente e esse outrora infinito oceano evaporou na atmosfera. Simples assim. Segundo estimativas, apenas cerca de 1% de toda a água evaporou, enquanto 99% ainda estão presos no planeta vermelho. Portanto, existem duas fontes de água agora, as calotas polares e as rochas. As calotas polares de gelo são bastante simples de entender, pois temos a mesma coisa na Terra. Mas rochas contendo água? Poxa, meu espremedor não aguenta pedras dentro dele. Mas vamos nos aprofundar um pouco nessas pedras. Para começar, existem pelo menos 4 tipos de minerais hidratados em Marte. Existem argilas hidratadas feitas de silício e oxigênio, e o legal é que elas podem conter até magnésio e ferro, que serão úteis quando começarmos a morar em Marte. Em seguida vem os sulfatos hidratados, que são à base de enxofre. Nem me venha com ECA! Eu sei que você pensou no cheiro de ovos podres, mas esse cheiro também é típico de sulfeto de hidrogênio e não apenas de enxofre. Esses minerais têm água incorporada diretamente em suas fórmulas químicas. Em seguida vem a sílica hidratada, que também tem água retida em sua fórmula. Os sais de carbonato encontrados em Marte podem não conter H2O real, mas só podem se formar se houver água por perto. Então eles apenas provam que costumava haver um oceano. Mas se os cientistas não tiverem uma ideia de como extrair água dessas rochas, existe um plano B. Em 2020, pesquisadores descobriram fontes de água líquida que podem fazer parte de uma enorme rede de lagos subterrâneos de água salgada. Então, acho que encontraremos uma maneira de nos mantermos hidratados em Marte. Podemos procurar melhor essas fontes de água ou simplesmente inventar algum espremedor tecnologicamente avançado para espremer a água dessas pedras. O planeta vermelho pode nos parecer um deserto sem vida onde nada pode crescer. Mas hoje isso é um equívoco, pois houve algumas atualizações recentes sobre o potencial agrícola de Marte. Em 2022, um grupo de cientistas fez algo inacreditável. Eles conseguiram cultivar uma planta terrestre em Marte. Mas atenção, não é que eles araram Marte, regaram, adicionaram fertilizantes e esperaram pacientemente que os primeiros brotos aparecessem. Eles experimentaram aqui na Terra mesmo, mas as condições criadas eram puramente marcianas. Uma planta precisa de solo, água, comida e luz solar para crescer. Alimentos e luz solar podem ser criados artificialmente, então os cientistas se concentraram no solo e na água em seus experimentos. Não há muito que Marte possa oferecer em termos de solo, mas ele é rico em basalto. As plantas não gostam do basalto, pois ele não tem muitos nutrientes, mas ainda assim, algumas plantas não são tão exigentes quando se trata de solo. Como já sabemos, a água em Marte também é problemática, mas pode ser encontrada em quantidades limitadas. Ainda assim, não pode ser utilizada para necessidades agrícolas, devido à sua composição química. Para encurtar a história, é uma água muito salgada para qualquer planta gostar. Mas, para manter o experimento fiel à realidade, os cientistas começaram a procurar maneiras possíveis de dessalinizar a água. Assim, eles adicionaram a bactéria conhecida como Sinecococcus, e mesmo que os níveis salinos diminuíssem drasticamente, ainda não era suficiente para satisfazer as plantas mimadas. Felizmente, os cientistas tinham um plano B e deu certo. Eles pegaram a água dessalinizada por bactérias e a filtraram através de basalto. No final, perceberam que a água resultante era adequada para as plantas. Mas isso é apenas teoria. Vamos ver o que podemos realmente cultivar em Marte. Os cientistas experimentaram nabos, alface, rabanete e alfafa. A princípio, nabos, alfaces e rabanetes recusaram-se a florescer no basalto e a alimentar-se dessa água filtrada. Mas então a alfafa entrou em jogo e deixou os cientistas atordoados. A planta se saiu muito bem nas condições marcianas. Esse pode parecer o final lógico do experimento, e afinal a alfafa é muito legal, rica em vitamina K com vitamina C, algumas vitaminas B, zinco e fósforo. E você pode pesquisar no Google um monte de saladas legais com brotos de alfafa. Mas há ainda outra prioridade que pode mudar totalmente o jogo. Por causa de sua raiz profunda, a alfafa pode ajudar a fixar a fertilidade do nitrogênio do solo. Assim que os cientistas colheram a primeira alfafa marciana, imediatamente plantaram nabos, alface e rabanetes. Desta vez as colheitas foram muito melhores e os cientistas até notaram algo que não esperavam. A produção de nabo aumentou 311%. Acho que a alfafa tem todas as chances de se tornar a estrela da terraformação de Marte. Opa, aí vem a má notícia.
Mesmo que teoricamente você possa se manter hidratado em Marte e desfrutar de uma salada fresca, no momento quase não há como desfrutar de um pouco de ar fresco no planeta vermelho. Ei, percebeu que eu disse quase? Embora a atmosfera de Marte seja composta por 96% de dióxido de carbono, já sabemos como produzir pequenas quantidades de oxigênio lá. Conheça o Mars Oxygen In Situ Research Utilization Experiment, mas você pode chamá-los de MOXIE. É um pequeno ajudante que trabalha em conjunto com os rovers de Marte. Esse carinha conseguiu isolar oxigênio em Marte e já produziu 5 gramas dele. Pode parecer nada, mas 5 gramas de oxigênio equivalem a 10 minutos de respiração. Por enquanto, o MOXIE é apenas para uso científico, mas na verdade pode ajudar a facilitar as missões em Marte. O problema é que é mais fácil produzir oxigênio diretamente no local do que transportá-lo da Terra para Marte. No momento, o MOXIE não é poderoso o suficiente, mas assim que os cientistas inventarem seu descendente, a situação do ar em Marte mudará. Para o fogo queimar, precisamos de uma coisa essencial que é o oxigênio, e não queremos desperdiçar os resultados do trabalho árduo de MOXIE, especialmente se houver alternativas. Historicamente, as pessoas usavam o fogo para cozinhar, se aquecer e provavelmente assustar alguns visitantes indesejados como tigres dentes de sabre. Hoje, podemos usar eletricidade para cozinhar e nos aquecer, e nenhum tigre dente de sabre jamais foi visto vagando pelo planeta vermelho. Então vamos ver como as pessoas podem gerar energia em Marte. Existem algumas opções. As energias solar, geotérmica e eólica podem ser usadas em Marte quase da mesma forma que as usamos na Terra. A energia solar é promissora, mas ainda não será tão eficaz quanto na Terra. A luz solar em Marte é apenas 43% tão forte quanto na órbita da Terra. Portanto, produzir eletricidade dessa maneira exigirá mais esforço. Não se esqueça das tempestades de poeira, que não são raras em Marte. Nesses momentos, a luz do Sol fica meio bloqueada. Portanto, se algum dia dependermos da energia solar em Marte, devemos estar preparados para interrupções elétricas ocasionais. O próximo problema são as variações sazonais, então poderíamos nos beneficiar da energia solar apenas por alguns meses do ano marciano. E claro, nada de energia solar à noite. De qualquer forma, esta opção pode funcionar, mas deve ser combinada com alguma alternativa. Por exemplo, a energia eólica. As turbinas eólicas não terão problemas para funcionar durante a tempestade de poeira e também podem funcionar à noite. Parece que essas duas fontes são uma combinação perfeita. Mas a energia geotérmica pode ser um plano de backup legal. Pode até funcionar melhor em Marte do que na Terra por alguns motivos. Primeiro, a pressão atmosférica é menor em Marte. Então, mais volumes de vapor podem ser gerados para acionar a turbina. Em segundo lugar, a temperatura da superfície de Marte é mais baixa e também pode ajudar, pois aumentará a eficiência devido às leis da termodinâmica. Em terceiro lugar, não é necessário ter água. Podemos usar dióxido de carbono líquido e ele funcionará perfeitamente. E, ao contrário da água, o dióxido de carbono líquido é grátis. Imagine ser uma das primeiras pessoas enviadas para explorar Marte. Ao se aproximar do planeta vermelho, algo estranho e assustador chama sua atenção. Ali, sim, bem ali. Não parece uma cabeça de urso gigante? O quê ou quem poderia criar um focinho de urso no meio de uma cratera? Infelizmente, ou devo dizer felizmente, não há nada de misterioso na cabeça do urso. É apenas pareidolia facial. Essa é uma tendência de ver estruturas faciais em coisas cotidianas. Mas falando sobre a descoberta em Marte, deveríamos renomear o fenômeno para pareidolia de urso? Você sentiu essa piada chegando, não sentiu? Muito bem, dê uma olhada. Você vê uma colina em forma de V que parece um nariz. Depois, há duas crateras que parecem olhos. E em seguida, há um padrão de fratura circular, a cabeça, que circunda o nariz e os olhos. Os especialistas acham que a face pode ter sido criada quando um depósito estava se assentando sobre uma cratera de impacto enterrada. E o nariz pode ser lama ou uma abertura vulcânica com lava solidificada ou fluxos de lama ao seu redor. De qualquer forma, a cratera parece mesmo a cara de um urso, tenho que admitir. Mas graças à HiRISE, a câmera do Experimento Científico de Imagens de Alta Resolução da Mars Reconnaissance Orbiter, outra das incríveis siglas da NASA, vimos muitas outras crateras malucas no planeta vermelho, como rostos sorridentes, um pássaro ou um elefante.
Primeiro, vamos dar uma olhada na famosa face de Marte. Essas imagens foram tiradas pela primeira vez pela sonda Viking em 1976. Naquela época, a resolução era obviamente muito ruim. Além disso, a iluminação estava inclinada. Isso produziu o resultado que chocou as pessoas na década de 1970. Um rosto esculpido em rocha olhando para a Terra. Isso significava que havia outra civilização em Marte que havia criado esse monumento? Não. Veja a foto do mesmo local tirada pela atual Mars Reconnaissance Orbiter. A resolução é muito melhor. E o rosto milagrosamente se transformou em uma colina comum. Ou veja este pequenino pé grande, cuja imagem foi capturada em 2008. Eu digo pequenino porque essa criatura tem apenas alguns centímetros de altura. E quando a foto foi tirada, o pé grande estava a apenas alguns metros de distância da câmera. E aqui, uma alma curiosa deu um zoom em uma pequena rocha e viu algo que se assemelhava a um gorila. Foi assim que algumas pessoas começaram a acreditar que havia macacos em Marte. Sim, é verdade. Vou lhe mostrar mais alguns exemplos de criaturas e rostos imaginários no planeta vermelho. A maioria deles vem de uma série de imagens tiradas pela câmera Themis. Atualmente, ela está a bordo da espaçonave Mars Odyssey, que precisa de apenas 2 horas para orbitar o planeta vermelho, levando alguns instrumentos científicos importantes. Deixe-me apresentar My Happy Martian a você. Essa cratera de 3 km de largura foi fotografada em 2008. A cadeia de crateras seguinte parece uma vespa, com suas finas asas de detritos de impacto. Toda essa característica provavelmente foi criada por um meteorito que caiu em um ângulo muito baixo e se quebrou em pedaços logo antes do impacto. Você vê um mamute lanoso ou um elefante aqui? Os fluxos de lava em uma região de Marte deixaram essa imagem em seu solo avermelhado. A região em si, chamada Elysium Planitia, é famosa pelos fluxos de lava mais jovens do planeta. Por exemplo, aquele que se parece com um mamute provavelmente se formou nos últimos 100 milhões de anos. Ah, ontem mesmo. Vamos falar sobre o amor, ou melhor, seu símbolo, o coração. Você gosta desses 2 corações na superfície do planeta vermelho? Este aqui é, na verdade, o topo de uma mesa delineada pelo gelo, e esse formato de coração é uma cratera de impacto. O impacto arrancou o material escuro da superfície e expôs o solo mais claro por baixo. Em seguida, parte do material provavelmente voou ladeira abaixo, criando o coração. E este é um beija-flor coberto de poeira. Você consegue ver seu longo bico e cabeça? Os cientistas não sabem ao certo como essa forma surgiu, mas eles acham que a erosão e o vento tiveram um papel importante em sua criação. Esses depósitos de dunas de areia escura parecem um lobo uivando. E aqui, você consegue ver uma série de engrenagens entrelaçadas. Esta imagem se parece com a letra T, certo? A fratura em ângulo reto foi criada pelo alongamento tectônico da crosta marciana. Você acha que podemos encontrar outras letras do alfabeto em Marte também? Por que não? E agora, que tal outra coisa bizarra que os astrônomos notaram na superfície marciana? Isso é uma porta para a casa de alguém? Foi o rover Curiosity da NASA quem enviou essa imagem para a Terra. Ela se tornou viral porque essa formação aqui, está vendo? Parece uma porta. Infelizmente, os cientistas, devido às suas mentes racionais, foram rápidos em nos decepcionar. Eles afirmaram que se tratava apenas de uma parte natural da paisagem marciana. Havia várias pistas que os fizeram pensar que não se tratava de uma porta de verdade. Por exemplo, a abertura é minúscula, com apenas 1 metro de altura. Eles têm certeza de que o que parece ser uma porta é, na verdade, uma abertura em uma rocha criada por forças naturais, como ventos e erosão. Se você observar a rocha de perto, poderá notar estratos. São camadas de silt que se destacam por serem mais duras do que o material ao redor. Esses estratos mergulham aqui à esquerda e um pouco mais alto à direita. Eles provavelmente surgiram há cerca de 4 bilhões de anos em um rio ou em uma duna soprada pelo vento. Desde que os estratos se tornaram visíveis, os fortes ventos marcianos os erodiram ainda mais. E veja isso! Está vendo essas rachaduras? É assim que as rochas se desgastam no planeta vermelho. Essa pequena caverna provavelmente se formou quando várias fraturas atravessaram os estratos. Uma pedra bem grande pode ter caído com seu próprio peso, e isso criou a abertura em forma de porta. Essa teoria é bastante plausível, porque, embora a gravidade em Marte não seja tão forte quanto na Terra, ela ainda é forte o suficiente para fazer isso. Além disso, está vendo aquela rocha à direita da abertura? Ela tem uma borda vertical suspeitamente lisa. Deve ser a culpada. Provavelmente caiu há pouco tempo. Mas não é apenas o planeta vermelho que pode se orgulhar de ter formações incomuns. Vejamos este cometa, por exemplo. Essa imagem foi tirada pela espaçonave europeia Rosetta, em 2014. Você consegue ver um rosto em seu lado direito? Ou a Lua. Aqui está seu famoso coelho. Ele aparece de cabeça para baixo, com suas orelhas apontando para baixo. Algumas pessoas veem um homem na Lua. Pode ser seu rosto ou o corpo inteiro. Se alguém vê a figura humana inteira,
Geralmente parece que ela está carregando gravetos. Às vezes, é um sapo. Para identificá-lo, olhe para o lado superior esquerdo do nosso satélite. O sapo está voltado para cima. Está vendo? Agora, observe essa estrela de nêutrons giratória. Essa estrela é um núcleo colapsado de uma estrela supergigante com uma massa total de 10 a 25 massas solares. Com exceção dos buracos negros e de alguns objetos hipotéticos, como estrelas de quarks ou buracos brancos, as estrelas de nêutrons são os menores e mais densos objetos estelares conhecidos. Enfim, voltemos a essa estrela em particular. Como você pode ver, esse objeto espacial, localizado a 17 mil anos-luz de distância da Terra, é cercado por uma nuvem de partículas energéticas. E essa imagem, tirada pelo Chandra X-Ray Observatory da NASA, apareceu em 2009 e se tornou viral em pouco tempo. Tudo porque muitas pessoas viram uma estrutura semelhante a uma mão em meio a todo esse material espacial. A NASA explicou que a estrela estava girando incrivelmente rápido, lançando energia no espaço ao seu redor. Isso cria estruturas intrigantes e complexas, como a grande mão cósmica que tantas pessoas veem. Observe a nebulosa Cabeça de Cavalo na constelação de Órion. Essa é uma nuvem escura e gelada de poeira e gás que foi observada pela primeira vez em 1888. Essa sombra escura é criada pela poeira. E na base da nebulosa há muitos pontos brilhantes. São estrelas jovens em estágio de formação. Preste atenção a essa estrela extremamente brilhante no lado superior esquerdo da Cabeça de Cavalo. Sua radiação é tão poderosa que a estrela está começando a corroer a nuvem ao seu redor. Isso significa que, em milhões de anos, a nebulosa talvez não se pareça mais com a cabeça de um cavalo. Bem, eu não estarei por aqui nessa época. O Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul capturou uma imagem na qual podemos ver a colisão de 3 galáxias diferentes. Podemos até observar o efeito que elas têm umas sobre as outras. Mas o mais legal é que, durante a colisão, elas criaram uma forma reconhecível. Pois não é que parece um beija-flor espacial gigante? A NASA e a China estão planejando enviar seres humanos a Marte. Ambas as agências espaciais têm planos para lançar as primeiras missões tripuladas até 2033, exatamente quando Marte e a Terra estarão brincando de pega-pega. E isso não é tudo. Outras missões podem ocorrer em 2035, 2037 e além. O objetivo final é construir um habitat em Marte para futuras explorações e pesquisas. Mas como é que eles vão fazer isso? Vamos descobrir. Viajar para Marte não é tão fácil quanto subir em um foguete. A distância entre esses planetas pode mudar muito com o tempo, variando de cerca de 50 milhões de quilômetros a 400 milhões de quilômetros. E mesmo com nossa melhor tecnologia, são necessários de 6 a 9 meses para chegar ao planeta vermelho. Portanto, uma viagem de ida e volta a Marte pode significar passar 3 anos longe da Terra, lidando com radiação extra e flutuando em microgravidade. Mas o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA tem notícias empolgantes. Os cientistas têm trabalhado incansavelmente para projetar uma missão de arquitetura minimalista para Marte. Eles acham que 2033 é o ano perfeito para que isso aconteça. O negócio é o seguinte: a cada 15 anos, os planetas rochosos, Vênus, Terra e Marte, se alinham na medida certa para criar um ponto cósmico ideal. A missão aproveitará ao máximo esse raro alinhamento e realizará uma manobra épica de assistência à gravidade usando Vênus. É como receber um impulso de um estilingue planetário. Aceleraremos nossa espaçonave e reduziremos a necessidade da nossa própria propulsão. O relatório também fala sobre algumas ideias muito legais, como o uso de energia nuclear para motores de espaçonaves e o uso de recursos marcianos para fabricar coisas. Essas tecnologias poderiam tornar as viagens espaciais mais rápidas, proteger os astronautas da radiação e facilitar a vida no espaço. Elas podem até nos permitir fabricar recursos e combustível diretamente no planeta vermelho. Então, o plano é o seguinte: primeiro lançaremos a espaçonave em direção a Marte. Ela passará cerca de 30 dias em órbita alta, explorando e coletando dados valiosos. Depois ela voltará para a Terra, passando também por Vênus para uma rápida visita. Toda essa aventura durará aproximadamente 570 dias, o que equivale a um pouco mais que 1 ano e meio. E uma aventura mais curta significa menos exposição à radiação. Lembre-se de que essa missão se concentrará em orbitar Marte em vez de pousar em sua superfície. Ela é apenas um trampolim preparando o caminho para futuras missões de pouso, assim como a missão Apollo 8 orbitou a Lua antes do pouso histórico da Apollo 11. O pouso em Marte até 2033 pode ser um pouco ambicioso demais devido a restrições de financiamento, mas quem sabe, se tudo correr bem, isso pode se tornar realidade.
Agora, a parte mais legal. Não precisamos de novas tecnologias ou veículos sofisticados para tudo isso. Usaremos os já existentes, que já estão em produção ou sendo estudados para o programa lunar Artemis. Vamos analisar nosso Mars Mission Vehicle, um grande quebra-cabeça de muitas peças. E adivinhe só, ele foi montado por uma comunidade de entusiastas do espaço em 2017. É isso mesmo, não foram cientistas que o produziram primeiro. Mas agora ele não é mais apenas uma ideia fantástica. A maioria dessas coisas já está se tornando realidade, sendo feita ou planejada pela NASA. Então vamos dar uma olhada nesse conceito. Primeiro temos a espaçonave Orion. Essa é a espaçonave que levará a tripulação para a órbita terrestre e a trará de volta para casa em segurança. É como um táxi espacial super sofisticado. Talvez seja o táxi mais potente que já existiu. Ele é combinado com 3 potentes estágios de propulsão e também usa um combustível especial que não precisa ser ultra-frio como nos filmes. Em seguida, há o estágio de partida da Terra. Essa é uma parte importante da missão que nos ajuda a dar um impulso poderoso que levará a Marte. Depois temos o Mars Transit Habitat. É aqui que a tripulação viverá e conviverá durante a viagem a Marte, como uma casa espacial aconchegante com tudo o que precisam para se sentir confortáveis. E finalmente o estágio de inserção na órbita marciana. Quando chegarmos a Marte, essa coisa incrível nos ajudará a desacelerar e entrar em sua órbita sem problemas. É o nosso especialista em manobras. Até mesmo o Mars Transit Habitat está sendo desenvolvido e poderá ser testado em alguns anos. Isso significa que estamos no caminho certo para ter tudo pronto para a nossa incrível missão a Marte até 2033. Em outras palavras, trata-se de trabalhar com o que temos e fazer acontecer. Agora vamos discutir o cronograma do plano. Meados de 2028, a ação começa. Primeiro, precisaremos fazer alguns voos de teste. Enviaremos 2 estágios com antecedência para garantir que possamos voltar à Terra com segurança. Esses estágios se juntarão como 2 naves espaciais que se tornam melhores amigas. Eles orbitarão o planeta vermelho e depois voltarão para casa. Para fazer tudo isso, usaremos foguetes potentes e 13 lançamentos comerciais. Será uma grande festa espacial. Final de 2032. Depois de tudo isso, lançaremos o Mars Mission Vehicle totalmente montado na órbita terrestre alta. Até o momento, esse é um veículo vazio que aguarda os astronautas. Se tudo estiver bem, ele estará pronto para a verificação final. Março de 2033. Chegou a hora de a nossa corajosa tripulação e sua espaçonave Orion se juntarem à festa. Nós os lançaremos e eles se acoplarão ao Mars Mission Vehicle na órbita da Terra. Eles se certificarão de que tudo esteja certo antes de irmos para Marte. Um tanto de flexibilidade é importante para que possamos ajustar nossos planos, se necessário. Abril de 2033. Todos estão prontos para a aventura. Realizaremos uma poderosa queima, como um grande empurrão que nos envia a caminho de Marte. A tripulação viajará por cerca de 200 dias. Novembro de 2033. Finalmente, a tripulação chegará ao planeta vermelho. Quando estiverem na órbita de Marte, eles passarão cerca de 30 dias explorando e fazendo coisas espaciais incríveis. Marte será nosso playground. Quando chegar a hora de voltar para casa, eles se despedirão do estágio que os ajudou a entrar na órbita marciana. Em seguida, o veículo se encontrará com os 2 estágios que enviamos anteriormente. Vocês se lembram desses amigos do espaço? Depois disso, levará cerca de 340 dias para a tripulação voltar à Terra. É nesse ponto que usaremos a gravidade de Vênus como um estilingue ao redor do Sol. Para manter o equipamento e a tripulação na temperatura certa, teremos um guarda-sol que nos protegerá do calor do Sol, já que estaremos muito próximos a ele. No final, a Orion reentrará na atmosfera terrestre e cairá na água. Que feito heróico! E isso seria apenas o começo. Nossa incrível equipe tem outro plano para os aventureiros mais corajosos. É a chamada missão de longa permanência Conjunction Class. Ela será lançada em abril de 2033 e terá uma longa duração, 950 dias. Isso é mais de 2 anos e meio, com 550 dias passados na órbita de Marte. Ela exige menos lançamentos da Terra, mas tem alguns desafios diferentes, como passar mais tempo em microgravidade e lidar com o aumento da radiação. Portanto, precisaremos de alguns heróis espaciais de verdade para isso. Mas, é claro, há alguns obstáculos importantes a serem superados antes que tudo isso possa acontecer. Os especialistas examinaram atentamente o programa Jornada para Marte da NASA e descobriram que o plano precisa de algumas mudanças sérias.
há algumas áreas de alto risco, como sistemas de suporte à vida para missões longas, uso de energia solar para a propulsão, produção de oxigênio em Marte e assim por diante. Eles também estão preocupados com cronogramas, financiamento e muitos outros aspectos. Portanto, de acordo com eles, manter o prazo de 2033 pode ser impossível com os planos e orçamentos atuais. Até mesmo a meta para 2035 traz riscos significativos e possíveis atrasos. Mas a exploração espacial nunca foi fácil, certo? Com determinação realista, tudo é possível. Muito provavelmente a ideia de enviar pessoas a Marte será concretizada antes de 2040. A NASA está trabalhando para concluir o plano e os detalhes para tornar isso possível. Portanto, embora ainda tenhamos algumas dificuldades a serem superadas antes de tornar isso realidade, o sonho de enviar seres humanos a Marte é empolgante. É uma aventura emocionante, cheia de desafios, descobertas e com um espírito de exploração humana. Então vamos mostrar ao universo do que somos feitos, e isso seria principalmente de carbono. De todas as criaturas de nosso planeta, esta pode ser a única capaz de sobreviver às condições adversas de Marte, o tartígrado. Esse carinha tem outro nome devido à sua aparência incomum, urso d'água ou leitão de musgo. Ele vive literalmente em todos os lugares, das dunas costeiras às montanhas, das exuberantes florestas tropicais da Amazônia às paisagens áridas da Antártica. Alguns vivem na Terra, mas os tartígrados são criaturas que precisam de água ao redor de seus corpos para permitir a troca de gases e, em geral, manterem-se hidratados. É por isso que preferem solo, musgo ou folhas cobertas com uma camada de água. E como são criaturas aquáticas, geralmente escolhem corpos de água doce, como lagos, rios e lagoas. Você nunca viu esses animais legais antes porque eles têm apenas meio milímetro de comprimento. Mal é possível percebê-los a olho nu, mas como são praticamente imortais, podemos supor que desenvolveram algumas táticas de sobrevivência incríveis. Se os colocássemos em uma pequena nave espacial e os enviássemos a Marte, eles ficariam um pouco chocados no início, especialmente por causa da temperatura. É claro que podem viver em uma ampla faixa, inclusive abaixo de menos 272 e até 150 graus Celsius. E Marte pode parecer um planeta muito quente quando você o vê em fotos. Mas as temperaturas lá são realmente baixas, muito mais do que aqui. Quero dizer, Marte está mais distante do Sol e tem uma atmosfera fina, portanto as temperaturas podem cair para menos 129 graus ou subir para 21. Na Terra, a temperatura mais baixa foi registrada na Antártica, 89 graus negativos, enquanto a mais alta ocorreu na Califórnia, 56 graus Celsius. Os tartígrados também são bastante resistentes quando se trata de pressão forte. Eles podem suportar uma que é 6 vezes maior do que a do fundo do oceano. Agora, para cada 10 metros abaixo da superfície, a pressão dobra. Portanto, a uma profundidade de 3,8 quilômetros, ela é 380 vezes maior do que na superfície. E nas partes mais profundas do oceano, pode ser 1.100 vezes maior. A pressão no planeta vermelho é cerca de 6 vezes mais forte do que nas profundezas do oceano. Portanto, acho que é um pouco demais. Seria difícil para essas pequenas criaturas se adaptarem a tais condições. Elas teriam que evoluir nas próximas gerações para se tornarem ainda mais resistentes, de modo que pudessem aproveitar mais seu tempo em Marte. No entanto, a alimentação pode ser um de seus principais problemas. Alguns tartígrados se alimentam principalmente de plantas como musgo, algas ou plantas com flores, e gostam delas servidas com uma porção de bactérias. Outros são carnívoros, que comem tartígrados menores ou outros organismos microscópicos. Bem, eles não encontrariam nada parecido com isso em Marte, então acho que teríamos que encher suas minúsculas naves espaciais com muitos estoques de comida que conseguiriam colocar dentro de suas bocas tubulares. Agora, estamos chegando à parte realmente complicada, a água. Atualmente, o planeta vermelho é um deserto seco e empoeirado. Mas vamos lá, olhe para todas essas margens de rios e deltas secos. A água deve ter corrido em sua superfície há muito tempo. É difícil entender para onde ela foi. Mas é bem possível que a maior parte tenha ficado presa em minerais na crosta do planeta. Algumas pesquisas mais antigas sugeriam que a maior parte dessa água havia escapado para o espaço quando a radiação do Sol arruinou a atmosfera de Marte. Mas um novo estudo mostrou que apenas um pouco se foi, enquanto a maior parte ainda está lá, escondida e esperando para ser descoberta.
Além disso, há alguns anos, pesquisadores encontraram sinais de minerais hidratados nas encostas do planeta vermelho, onde viram misteriosas faixas escuras que pareciam fluir. Isso acontece principalmente durante as estações quentes, pois elas desaparecem quando esfria. Esses fluxos descendentes podem ser evidências de água líquida real em Marte. Os cientistas descobriram alguns minerais que também confirmam essa ideia, capazes de reduzir o ponto de congelamento da água, como o sal faz em estradas geladas. É por isso que os cientistas acham que pode haver um fluxo subterrâneo raso de água salgada que causa essas estrias. Os tartígrados provavelmente têm excelentes instintos, considerando que podem sobreviver até mesmo nas condições mais difíceis. Portanto, eles provavelmente encontrariam água em Marte muito antes de nós. Mesmo que não fizessem imediatamente, ainda teriam suas táticas para permanecer vivos por algum tempo. Se essa criatura perder 99% de seu conteúdo de água, poderá sobreviver interrompendo a maioria de suas funções vitais. Ela pode permanecer nesse estado por alguns anos. Os tartígrados podem absorver impactos extremamente fortes que facilmente esmagariam outros animais, inclusive nós. Também conseguem suportar níveis de radiação tão altos que seriam capazes de destruir um ser humano. E mesmo que um dia enviemos tartígrados a Marte, essa não será sua primeira viagem ao espaço. Em 1921, uma espaçonave foi à Lua, levando milhares deles, a primeira biblioteca lunar, amostras de DNA humano e um arquivo do tamanho de um DVD que continha 30 milhões de páginas de informações. A ideia era criar arquivos de todo o conhecimento que a raça humana havia coletado. Porém, segundos antes de a espaçonave pousar, o controle da missão perdeu contato com ela, que se chocou contra a superfície da Lua. A equipe estava se perguntando o que aconteceria com a carga. Depois de muitas discussões e análises, presumiu-se que a biblioteca havia sobrevivido. E, o que é ainda mais louco, talvez os tartígrados também tivessem sobrevivido. Eles estavam desidratados em um estado de dormência, então se encolheram em pequenas bolas. Também reduziram seu metabolismo e expeliram a maior parte da água de seus corpos, esperando por um ambiente melhor onde pudessem voltar a ser o que eram. Essas criaturas podem permanecer assim por décadas e sobreviver a condições extremamente adversas. E essa não foi a primeira viagem organizada dos tartígrados ao espaço. Em 2007, uma equipe de cientistas enviou um grupo desses pequenos ursos d'água para orbitar nosso planeta na parte externa de um foguete por 10 dias. Eles se saíram muito bem, considerando que, assim que o foguete voltou à Terra, 68% deles estavam vivos. Os cientistas não colocam todas as suas esperanças apenas nesses bichinhos. Eles continuam testando se existem outras formas de vida que poderiam sobreviver no planeta vermelho. E fizeram um experimento chamado Biomax na Estação Espacial Internacional. Para isso, pegaram organismos minúsculos como algas, bactérias e outras criaturas semelhantes e os expuseram a condições realmente difíceis no espaço durante 18 meses. Isso significa coisas como grandes mudanças de temperatura, radiação extrema e vácuo. A parte surpreendente é que muitas dessas minúsculas formas de vida sobreviveram a essas condições adversas e voltaram para a Terra como verdadeiros heróis espaciais. Portanto, provavelmente poderiam lidar com as dificuldades de viver em Marte. Os cientistas também estudaram as arqueias, que são micro-organismos antigos e minúsculos, presentes na água salgada do mar em nosso planeta há mais de 3,5 bilhões de anos. Alguns de seus parentes do Ártico também sobreviveram em condições semelhantes às do espaço. Mas a vida em Marte não precisa ser algo totalmente novo. Há bilhões de anos, o planeta vermelho pode ter sido um pouco parecido com a Terra. É provável que tivesse água, e esse é um dos principais ingredientes para a vida. Os cientistas acreditam que organismos minúsculos chamados metanogênicos podem ter se desenvolvido lá. Eles estavam se escondendo sob a superfície para se proteger da radiação severa. Esses organismos poderiam ter respirado hidrogênio e dióxido de carbono, exalando gás metano, mas ao absorverem o hidrogênio, que era um poderoso gás de efeito estufa naquela época, podem ter resfriado demais o planeta. Assim, é possível que esses micróbios antigos ainda estejam em algum lugar, presos no gelo bem abaixo da superfície. Eles poderiam estar em uma espécie de sono profundo, esperando por melhores condições para acordar, ou alguns novos amigos gelados da Terra.